Olá, tudo bem? Aqui é a professora Miriam Firmiliano. Nesta aula de hoje eu vou trazer as ideias, né, dos capítulos do livro Gênero, Sexualidade e Educação, de Guacira Lopes Louro, tá? Esse livro, ele vai trazer aí vários capítulos, né, 12 capítulos aí, escritos, né, por outros autores, junto com a professora Guacira Lopes. E eles vão trazer aí esta reflexão sobre a questão do gênero, né? E como a gente tem aqui no título, né? Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista. Bom, então a autora, ela começa dizendo, né, que gênero, sexualidade e educação vai enfocar algumas questões centrais das práticas educativas da atualidade, que a produção das diferenças e das desigualdades sexuais e de gêneros em suas articulações com outros, né, aí ela coloca com outros, aí ela traz como marcadores sociais, como raça, etnia e classe, ela é apontada aí nesse estudo desse livro. E a instituição escolar, ela é um espaço privilegiado no livro, tá? Mas, porém, esse livro não é alvo exclusivo só da escola, mas sim da sociedade no geral. Recebe atenção especial o modo como sujeitos em relações sociais atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas vão construindo suas identidades, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas formas de ser e de estar no mundo. E aí a autora ela traz que, de acordo com essas relações sociais, né, nós vamos ter aí a fabricação dos sujeitos, né? Então ela coloca até entre aspas assim, este processo de fabricação, né, dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível. Então, a autora Guacira Lopes Louro fala para as práticas cotidianas, os gestos e as palavras banalizados que devem se tornar alvos, né, de atenção em relação aí a questionamentos e de desconfiança. A tarefa mais urgente seria desconfiar do que é tomado como natural, né? Então, nesse sentido, ela fala muitas vezes a maneira, né, do tratamento com o outro, né? Desta forma, currículos, então aqui, ó, currículos, né? Então, escola, né? Currículo, normas, procedimentos de ensinos, teorias, linguagem, materiais didáticos e processo de avaliação são colocados em questão, porque muitas vezes esses materiais, eles já trazem ali algo, né? Que a gente precisa desconfiar, né, da questão ali, dos seus apontamentos, de que lado ele está, como ele vai influenciar, né, as pessoas, como ele vai fabricar, né? Então, no caso das fábricas aí que ela coloca. Então, ela trouxe um aporte teórico, né, nesse livro, relacionado para as diferenças, né, para as formas como estas são constituídas e fixadas, muitas vezes valorizadas ou negadas, né? E aí esse livro ele vai assumir, né, a perspectiva de que as mulheres e os homens feministas precisam estar atentos às relações de poder. A autora acentua que estamos todos e todas envolvidos nesses arranjos e chama atenção para a difícil tarefa de pôr em questão relações de poder das quais fazemos parte. Ela diz ainda que nos dias de hoje, a luta pela aceitação das diferenças e pela igualdade de direitos é cada vez mais eloquente, ou seja, expressível em diferentes ou diversas instituições. Esse livro ele foi organizado pela Guacira Lopes Louro, Jane Felipe Neckel e Silvana Villodre Goelner. Reúne ensaios objetivando refletir as posições que os sujeitos ocupam na sociedade. Então, a partir de agora, eu vou mostrar aí os ensaios, né, que foram escritos, né, e apontados no livro, e que eles chamam a atenção para esse posicionamento das situações, né, dentro da sociedade. Então, vamos lá, gente.
Então, capítulo 1. O capítulo 1, ele inicia, né, com uma reflexão sobre um texto, é, ou seja, um artigo de jornal. Então, diz assim, ele foi escrito por Meyer, né? Então, diz assim, o capítulo 1 foi escrito por Meyer, né? Mas esse artigo, para iniciar essa discussão, ela traz esse artigo, que eu trouxe aí um trechinho. Tendo como ponto de partida e de chegada um artigo de jornal que estabelece relações entre o aumento do número de mulheres que trabalham fora do âmbito doméstico e o crescimento da obesidade na população norte-americana. Então, Meyer, tá, ela vai defender o conceito de gênero como instrumento teórico e político para o estranhamento das desigualdades sociais, bem como um recurso para os educadores na medida em que possibilita a desnaturalização das verdades, né, incluindo as produzidas pelos discursos científicos, né, o que é verdade ou não. A autora, ela retoma o conceito de gênero sobre a questão do enfoque do feminismo pós-estruturalista, que compreende a linguagem como para além da representação, produção de corpos femininos e masculinos. Então, gênero é ferramenta para a desnaturalização, apontando para a polissemia, né, de masculinidades e feminilidades, que se articula a muitas marcas sociais, como classe, etnia, entre outras. A autora, ela vai exercitar o olhar tecendo questões no âmbito educativo, destacando como as pedagogias culturais podem, ao veicular determinadas descobertas científicas, mascarar suas condições de produção, reproduzindo representações de gênero, em vez de fomentar reflexões que as concebam como historicamente constituída. Então, esse capítulo 1, ela traz essa reflexão, né? Na verdade, a escola, ela tem que pensar no sentido aí de algo positivo, né? E não na questão aí de mascarar algumas representações de gênero que muitas vezes são constituídas aí dentro das descobertas científicas. O capítulo 2, que foi escrito pela Silvana Villodre Goelner, tem como referência aí os estudos culturais e a história do corpo. Então, ela defende que a linguagem constrói o corpo, sendo que este não apenas organismo, o corpo não é apenas organismo, mas também os adereços e os gestos que o formatam, conferindo-lhes marcas de feiura ou beleza, anormalidade ou normalidade. Então, ela diz que se, por um lado, né, a autora atesta a historicidade do corpo, ressalta também que a classificação é sempre política, já que implica a exclusão de uns corpos e a aceitação de outros. O Elner aponta ainda que atualmente o corpo ocupa lugar central na definição do sujeito. Criar um corpo esbelto, sarado, é marcar uma identidade. Além disso, o cuidado para tornar o corpo saudável, tal como prescrito pelas pedagogias culturais, é dever, tarefa para que não se cumprida, revela desleixo. Então, aqui essa autora está dizendo a respeito de padrões, né? De como que hoje os padrões ditam a normalidade ou a anormalidade. Continuando, a autora historiciza as práticas sociais de cuidado com o corpo. Lembra que nos séculos XVI e XVII, os banhos eram considerados como danosos à pele. A partir do século XVIII, o asseio era visto como um fator de conservação fundamental, né, do corpo. Um corpo que, tal como as máquinas a vapor desse período, foi objeto da ciência para que se tornasse limpo, produtivo, trabalhando sem desperdício de energia. Convergiam para esse fim medidas educativas que condicionavam os gestos. A ginástica dava forma ao físico, aos sentimentos e ao caráter. Então, questões também de padrão, né? No capítulo 3, né, quem discute ele é a Guacira Lopes Louro. Então, ela já inicia, né, reconhecendo aí a imprevisibilidade e a metamorfose constante como marcadores desde aí da década de 60, né? Ou seja, dessas mudanças, né, em relação aí a estereótipos. Ela refuta o imobilismo que pode resultar de um retorno ao passado. Propõe que as educadoras e educadores assumam essas mutações que os confrontam como mola propulsora para discutir
ideias como a de tolerância e aceitação da diferença, com o intuito de refletir sobre os currículos e a prática pedagógica. A autora ela vai salientar ainda que as novas identidades culturais, mais do que revelar múltiplas posições de sujeito, não devem ser tomadas como novo centro, pois tal movimento corresponderia simplesmente à inversão dos polos margem e núcleo. Por outro lado, não se pode considerar o caráter referencial, né, ainda que da ordem da ficção, que o padrão central assume na construção dos currículos. Louro propõe uma mudança epistemológica, né, que sejam questionados os discursos de aceitação das diferenças, em prol de uma reflexão acerca das condições de produção dessas diferenças. Né? Então, a autora aqui, ela coloca que a gente precisa, né, questionar, discutir a questão da aceitação, das diferenças, as condições, enfim. E é esse o papel aí fundamental da escola, né? No capítulo 4, né, escrito por Jaime-Felipe Nickel, ela vai partir das contribuições de Michel Foucault, né, sobre aí estudos feministas. Ela vai falar sobre a erotização das imagens femininas, especialmente no que se refere às meninas. Mesmo as pequenas se deparam com a construção cultural de um corpo pela mídia, que através de sacrifícios e múltiplas formatações, seria a materialização de uma beleza inerente ao feminino, naturalmente fútil e fetichizada. A autora, ela retoma também, né, outra contribuição aí de Shirley Steinberg para localizar lá na década de 50 o direcionamento de produtos para o cuidado do corpo das e para as crianças, né? Ao consumo são associadas imagens que articulam infância e desejo, e aí a Tânia Landini explica como a existência de uma erótica infantil ou erótica infantilidade. Neckel aponta uma contradição, pois ao mesmo tempo que se condenam veemente atos sexuais que envolvam crianças e adultos, cria-se uma esfera comercializável, na qual as crianças e a sedução se entrelaçam, em um tipo de pedofilização generalizada. A autora rompe com noções estereotipadas e naturalizantes, afirmando que a eleição do alvo sexual é construída historicamente por um determinado coletivo. As imagens que povoam nosso cotidiano devem levar um questionamento acerca ali dos processos de constituição das identidades de gênero de adultos e crianças. Então, a autora, ela quer trazer aí o que, de repente, né, dentro das discussões não é aceito, mas que, vamos dizer assim, de uma forma mais, no comércio, né, uma forma mais sutil, o que acaba sendo oferecido. No capítulo 5, Jimena Furlani busca discutir a educação sexual para crianças sob uma perspectiva em que a sexualidade constitui o sujeito em todas as etapas de sua existência. O que requer da escola uma dedicação continuada a essa temática, e não apenas em atividades localizadas. Esta proposta tem como norte a desconstrução de padrões acerca da sexualidade, partindo da linguagem com a qual educadoras e educadores introduzem as discussões em sala de aula. Enfatiza que a escola não apenas reproduz modelos de normalidade, mas também os engebra. Para a autora, a escolha do vocabulário que se utiliza está atravessada pelas relações de poder. O uso do homem enquanto genérico para tratar da espécie humana é criticado por Fulani, que o localiza em um momento histórico anterior ao movimento feminista. Seguindo a autora, a ênfase no aparelho reprodutor desconsidera que a sexualidade está presente em crianças e idosos, favorecendo a cristalização de preconceitos. Então, essa autora, ela vai estar fazendo uma crítica, né, a respeito do masculino e do feminino, né? Pensando na questão aí do aparelho reprodutor, o qual vai favorecer a cristalização de preconceitos, né? Feminino ou masculino.
No capítulo 6, Rosemary Aquino da Silva e Rosângela Soares, né, elas discutem aqui, elas trazem, né, a relação entre a escola e as concepções de juventudes produzidas na mídia. E aí ela vai trazer, né, algum exemplo aí, e um deles eu coloquei, que é o exemplo da emissora MTV, e os dados coletados aí na pesquisa, né? Então, elas procuraram aí problematizar as falas de professoras e professores que focalizam a influência da mídia sobre a juventude e advogam que os interesses dos jovens estariam fora do muro das escolas. Por um lado, as autoras destacam que as relações entre mídia, juventude e escola são complexas. Se a tendência escolar é sustentar algumas normas, né, concordando com a Guacira Louro, que os currículos podem fixar, por exemplo, um modelo de heterossexualidade, e a televisão pode explorar outras possibilidades, como a homossexualidade. De outra parte, a escola não se resume à esfera cognitiva, né? Ela precisa potencializar espaços sociais de encontros e exercício da sexualidade para os jovens. E aí diz Louro, né, nesse capítulo, é preciso que se atente para aquilo que a escola nega e produz, para identidades sociais marcadas por etnia, classe, geração e gênero que ali se constitui. Então, continuando. Aqui, capítulo 6, né? Vamos para o capítulo 7. Alex Branco Fraga. Então, vocês viram que esse livro aí, ele é bem extenso, né? E aqui a gente procura trazer a ideia de cada um dos capítulos, né? Senão ficaria uma aula aí muito extensa. Nesse capítulo 7, tá, o autor ele já vai trazer aí uma matéria publicada na revista Veja, tá? É uma entrevista com João Paulo Diniz sobre um acidente de helicóptero, né, por ele vivenciado, que culminou a morte de sua namorada, modelo Fernanda Vogel. Vogel, né? O autor não visa investigar outro possível desfecho para o acidente, tampouco identificar supostos culpados, mas sim ele faz apenas uma observação aí para se atentar ao texto. Ele vai focar, né, a sutil contraposição entre o estilo de vida de João, calcado em uma rigorosa e tensa rotina de exercícios, e o de Fernanda, né, que parece caracterizado pelo pedido do namorado para que deixe de fumar. Para o autor, esse discurso sintetiza, de certa forma, algo disseminado na contemporaneidade, a saber, a valorização de um estilo de vida no qual o sujeito investe em si mesmo, por meio da boa forma. Esse discurso hoje vem tomando um rumo um tanto mórbido, responsabilizando o sedentário pelo próprio destino infeliz. Assim, a despeito da imagem de top model estampada nas revistas, Fernanda perdeu pela fraqueza na corrida pela saúde. Fraga destaca esse episódio na medida em que põe em relevo, de um lado, o modelo hegemônico de masculinidade e, de outro, a repetição de um padrão que recita que a mulher, por ter menos fôlego, submerge. Então, aqui também, né, nesse capítulo, vai ser ressaltado a reflexão aí sobre a questão de padrões, né? No capítulo 8, Sandra dos Santos Andrade, né, que escreve, ela também vai iniciar aí pela análise de uma sessão da revista Boa Forma, intitulada Desafio de Verão. E aí, ela vai colocar aí que esse segmento revela exercícios de poder, dado o caráter disciplinador e prescritivo assumido pela revista. O controle do corpo feminino, materializado nas rotinas de atividades físicas e restrições alimentares, incitam determinado tipo de consumismo, pois não seria o ascetismo o caminho para o corpo ideal, mas o consumo de produtos específicos que adquirem o rótulo de saudáveis. Andrade destaca continuamente o modelo de beleza se funde ao de saúde, né? Padrões novamente, pessoal. Salienta que, embora as palavras enfatizem que para seguir adiante uma dieta basta força de vontade e autocontrole,
As imagens de alimentos veiculadas pela revista são manipuladas para mobilizar ali o desejo. Andrade, né, o autor, localiza a importância de refletir sobre esses aspectos na medida em que o corpo, não sendo separado da mente, está implicado nesses processos educativos das pedagogias culturais. Vamos para o próximo. No capítulo 9, escrito por Márcia Luísa Machado Figueira, ela vai também abordar aí a revista Capricho, no que se refere à constituição do corpo adolescente feminino na contemporaneidade, tá? Ela vai trazer também a questão aí das atividades físicas, dicas de moda, embelezamento, né? Que a revista traz como orientador do adolescente para que se reproduza, ou melhor, para que se produza como um sujeito singular. Né? Ela considera que se produzem saberes que criam determinado modelo de corpo de menina de classe média, branca e heterossexual. As top models são tomadas como norte, né, glamourizando um estilo de vida no qual a vigilância constante da própria aparência surge como naturalmente feminina. A autora enfatiza que a revista educa não apenas pelo que afirma, mas ainda pelo que nega. O corpo obeso, ameaça vislumbrada que sustenta o autocontrole, não é retratado nas páginas da revista. Figueira aponta também que a revista classifica como defeitos aspectos que constituem o humano no corpo da grande maioria das mulheres. Estrias, celulites, rugas ou espinhas são apresentadas como anomalias que precisam ser urgentemente extirpadas. Novamente aqui, né, um outro relato que vai fazer uma reflexão sobre os padrões, né, que a sociedade muitas vezes impõe. No capítulo 10, Rosângela Soares, ela vai discutir através da análise, né, do programa, da versão gay do programa Fica Comigo, da MTV, a dimensão política da sexualidade, já que relacionada à normatização e jogos de poder que a sustentam. A autora destaca as medidas cautelosas tomadas pela emissora para a realização do programa como escolha minuciosa dos participantes, tá? E a abordagem prévia da temática aí em outros programas da grade. Então, Soares, ela nos coloca que ao mesmo tempo que marcaram a diferença do episódio, né, gay em relação aos demais, maquiaram uma semelhança com os programas em que os casais eram heterossexuais. Assim, criou-se um homossexual próximo da normalidade em uma tolerância que negou outras formas de viver a homossexualidade, mantendo um ponto de vista da heterossexualidade como padrão regulatório. Então, aqui também, né, nesse capítulo, a Soares, ela traz ali toda a questão também de padrão, né, de padrões, né, colocados na sociedade. Tanto a questão aí que nós vimos nos outros capítulos, padrões de belezas, né, e agora a gente fala a respeito aí do padrão em relação à questão aí da sexualidade. Tudo isso, gente, para ser o quê? Discutido dentro da escola, né, no âmbito escolar. Capítulo 11. No capítulo 11, quem escreve é Ruth Sabá. Ela vai falar sobre acerca da publicidade naquilo que ela representa enquanto modelos hegemônicos de masculinidade e feminilidade. Ainda que apareçam aí sob a égide do prazer e da descontração, informes publicitários educam. Parte de concepções existentes da sociedade, fixando-as de modo que o público possa compreendê-las e tomá-las como parâmetros regulatórios da vida social. Ou seja, padrões, né? Muitas vezes aí colocados em informes, em propagandas, em outdoors, né? Assim, a unidade entre a imagem e palavra da publicidade delimita significações, ou seja, significa algo, né? Ele está transmitindo alguma informação. Embora isso não garanta que o público não possa estranhar e estabelecer outras relações e formas de compreender o que está sendo transmitido. Então, muitas vezes,
A gente não tem ali uma revista, um artigo, né, para se ler. A gente se tem ali uma campanha publicitária para poder ler e verificar o que ela está querendo transmitir, né? Será que são modelos, né? Será que são padrões? Ou será que é uma reflexão? No capítulo 12, né? Quem escreveu foi a autora Cláudia Cordeiro Rael. Essa autora, ela vai falar a respeito de desenhos animados, né, da Disney, a fim de discutir de que forma os discursos de gênero são vinculados, construindo também um modo ideal de feminilidade. Ela vai afirmar que os desenhos se valem de diversos recursos simbólicos, como, por exemplo, o uso de cores claras e traços finos e suaves para representar as heroínas, e cores escuras e linhas grossas, conformando o grotesco para designar as vilãs e os vilões, né? Então, são padrões também. As heroínas são consideradas como diferentes pelo coletivo, e esse coletivo é porta-voz do discurso que define o que é ser mulher. Discurso que se parte do binarismo, né, masculino-feminino, no qual a mulher aparece como aquela que ocupa espaço doméstico, embelezando-o e responsabilizando-se pela educação e cuidado do marido. A autora reconhece aí a reprodução de padrões dominantes de sexualidade e a produção de identidades. Então, observem, né, pessoal, aqui, nesses capítulos que eu trouxe, assim, né, só uma síntese, o que a gente pode retirar de muitas publicidades, artigos, enfim, para levar aí para uma discussão na sala de aula, para que a gente possa realmente discutir, né, os direitos de ir e vir de cada um, os direitos de escolha, enfim, e o respeito uns aos outros. No capítulo 13, escrito por Edivaldo Souza Couto, ele vai colocar o debate sobre as intervenções tecnológicas não apenas na atividade humana, mas também nos corpos, tá? Então, em relação, ele vai falar a respeito das cirurgias estéticas, né, reparadoras, e aí ele coloca como analisar como cirurgias, né, reparadoras ou transgressoras. A dinamização da educação deve ser posta para todos, independente aí de sexo, gênero, cultura, raça, etnia, pois viabilizar mudanças pressupõe o respeito às particularidades sociais e culturais de cada indivíduo, dentro ou fora do universo escolar, como uma educação para a diversidade. Meninos e meninas sofrem igualmente com a maneira como o masculino e o feminino são ensinados na escola. E para compreender as múltiplas opressões de gênero na escola, é preciso levar em conta tanto as condições socioeconômicas, históricas e culturais de origem do aluno, quanto de funcionamento das escolas, o preparo dos professores e os critérios de avaliações. As diversidades culturais precisam começar a serem trabalhadas como aliadas para a eliminação das desigualdades entre os gêneros e não como estanques. E o professor tem um importante papel nesta construção, pois suas práticas, conforme constatamos, né, nessa pesquisa, nessa análise, têm, infelizmente, dificultado propostas efetivas na tentativa de busca por equidade dos gêneros. E aí, para concluir, né, esse livro, vários capítulos, né, eu trago aqui para encerrar o parágrafo dizendo o seguinte: as diversidades culturais precisam começar a ser trabalhadas como aliadas para a eliminação das desigualdades entre os gêneros, e não como estanques. E o professor, né, repetindo aí, gente, e o professor, vamos até grifar aqui, ó, e o professor tem importante papel nesta construção, pois suas práticas, conforme foi constatado aí nas pesquisas, têm, infelizmente, o que? Dificultado propostas efetivas
na tentativa de busca por uma equidade dos gêneros. Ok, pessoal? Então, é esse recadinho que a professora Guacira Louro nos trouxe, né? É um livro, assim, muito interessante. Eu convido a todos depois, quando tiver um tempinho, de ler aí todos os capítulos. Ele vai trazer ali bastante reflexão para que você possa abrir, né, reflexões, questionamentos, enfim, junto com os seus alunos, ok? Para que realmente a gente consiga aí uma equidade dos gêneros, ok? Então, até mais e até a próxima aula.